Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: qual é a principal doutrina da Igreja Cristã Maranata? Vamos ver o que nos diz o site oficial da Igreja. Origem da palavra Maranata. A palavra Maranata, para nós, não é só um nome, mas um patrimônio espiritual. Ela identifica o chamado, uma convocação do Espírito Santo para um momento, um tempo especial da história e vida da igreja, que é o arrebatamento. Esta igreja nasceu do meio evangélico como opção para definir este momento histórico e profético. Maranata é a palavra usada por Paulo para falar sobre a grande mensagem da igreja, que é o Rei vem, ou seja, Jesus voltará. Em janeiro de 1980, por revelação do Senhor Jesus, esta obra passou a chamar-se Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que estaria pregando: Maranata, o Senhor Jesus vem. Então, como ficou bem claro, a palavra Maranata identifica uma convocação do Espírito Santo para um momento especial da história, que é o arrebatamento. Em seguida, diz o texto do site que Maranata é a palavra usada por Paulo para falar sobre a grande mensagem da igreja, que é o Rei vem, ou seja, Jesus voltará. Bom, portanto, segundo o que o site oficial diz, a igreja tem por missão anunciar o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus, que é um assunto escatológico, tratado principalmente no livro do Apocalipse, certo? Logo, se a principal mensagem da igreja Maranata é escatológica, todos os seus membros deveriam ser muito bem instruídos quanto aos principais assuntos tratados no livro do Apocalipse. A exemplo da segunda vinda de Jesus, do reinado milenar de Cristo, dos elogios e exortações à igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus, da consumação dos séculos, do arrebatamento da igreja, claro, da ressurreição dos mortos, do juízo de Deus dirigido à criação, do fim deste mundo e dos 2 grandes banquetes que haverão, do juízo final, do destino de Satanás, seus anjos e seus seguidores, e, por fim, do novo céu e da nova terra, onde ao centro estará a nova Jerusalém. Todos assuntos escatológicos. Entretanto, será que o ensino escatológico da segunda vinda de Jesus é realmente a principal doutrina da Igreja Cristã Maranata? Se o próprio seminário da igreja dedica muito pouco tempo aos ensinos escatológicos? Ora, aquilo que é principal não deveria receber mais atenção de todos? Se outro assunto toma a maior parte do tempo dos ensinamentos da igreja, o que nós podemos entender disso? Não seria o assunto que toma a maior parte do tempo o assunto principal? Bom, salvo algum ajuste recente, todo o conteúdo do seminário da Maranata, do principiante ao 7º período, ou seja, em 8 períodos de seminário, no total de 80 aulas, a igreja dedica apenas 5 aulas sobre o livro do Apocalipse e 4 aulas sobre o livro do profeta Daniel. Ou seja, menos de 10% do conteúdo dos seminários da Maranata se ocupam do conteúdo que a igreja diz ser a sua principal mensagem. Curiosamente, mais da metade de todo o conteúdo dos seminários é dedicado para tratar de assuntos relacionados à própria Igreja Maranata. São diversos estudos para mostrar que ela é a obra de Deus, a obra de Davi, e que as outras igrejas são a obra de Saul, composta por aquilo que eles chamam de religião, movimento, tradição e etc. Há também estudos para mostrar que a Maranata é o corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo,
e que ela é um projeto especial de Deus, a última igreja, aquela que Deus escolheu para ser a sua voz antes do arrebatamento e que as outras igrejas não alcançaram o que Deus revelou a ela. Há também um estudo para incentivar os membros a fazerem da igreja, das atividades da igreja, uma forma de vida. Ou seja, a priorizar as atividades da igreja e colocá-la acima de tudo e acima de todos. E para deixar os ouvintes preocupados e temerosos, há um estudo que fala que o Espírito Santo tem limites estabelecidos e que ele traz juízo para os que não são obedientes às suas orientações, as orientações da igreja. Associada a esse ensino, há uma aula sobre as enfermidades do corpo, que aponta como doentes e prestes a morrer os membros que começam a se distanciar das orientações da igreja ou até mesmo questioná-las. Isso faz com que as pessoas que querem entender alguma coisa se sintam piores do que os que apenas obedecem, sem questionar nada. E para completar, há outras tantas aulas que tratam dos seus ministérios, os ministérios da igreja, dons, serviços, estratégia de evangelização, testemunho de crescimento da igreja no leste europeu, algumas que são destinadas à oração, orientações dirigidas a pastores, diáconos, grupos de louvor e também uma aula para fazer propaganda de sua administração de bens. Enfim, não é difícil notar pela própria estrutura de ensino da Igreja Cristã Maranata que o seu maior esforço doutrinário é para elevar a própria igreja a um patamar superior às demais igrejas e para ensinar as pessoas a obedecerem às suas orientações, e isso sem questionar, como se essas orientações viessem do próprio Deus. Assim, naturalmente, as pessoas aprendem mais o que se fala mais. E o que se fala menos, as pessoas entendem menos. Mas, afinal, será que a Igreja Maranata quer realmente que as pessoas entendam a sua mensagem ou apenas que obedeçam às suas orientações? Será que, se as pessoas realmente entendessem toda a mensagem do livro do Apocalipse, será que elas continuariam obedecendo à liderança da Maranata? Será que, se as pessoas descobrissem, por exemplo, que a interpretação da Maranata sobre o livro do Apocalipse está totalmente equivocada, será que elas ainda continuariam acreditando que a doutrina da Maranata foi construída a partir de revelações exclusivas de Deus? Bom, talvez, para que essas perguntas fiquem sem respostas, é que a Igreja Maranata dedica a maior parte dos seus seminários para afirmar que o mais importante é obedecer e não o entender. Ou seja, obedeça mesmo que você não entenda. E isso parece ser um fato que pode ser notado com facilidade, porque os membros da Maranata estão sempre prontos a obedecer às orientações da igreja, mas entendem muito pouco sobre o que o livro, que contém a sua principal mensagem, ensina. Eu acredito que muitos membros da Maranata nem mesmo leem o livro do Apocalipse. E os poucos que se arriscam a falar algo sobre esse livro limitam-se ao que aprendem no Manaim, obviamente, ou seja, uma parte muito pequena do seu conteúdo. E para não parecer que eu estou exagerando, basta que você mesmo confira a grade de aula dos seminários da Igreja Maranata. A que eu tenho comigo mostra que das 80 aulas dos seus seminários, do principiante ao 7º período, apenas 5 tratam especificamente do livro do Apocalipse. E dessas 5 aulas, 4 se dedicam a tratar das cartas escritas às igrejas da Ásia. Ou seja, do pouco que se ensina especificamente sobre o livro do Apocalipse, 80% é para falar das 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Assunto que é tratado em apenas 2 dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Então, será que alguém conseguirá entender a mensagem do livro do Apocalipse estudando apenas algumas partes selecionadas dos seus 22 capítulos? Como entender o livro
se ele não for estudado por completo? Será que Paulo, ao se referir à transformação que ocorrerá num abrir e fechar de olhos ao toque da última trombeta, será que ele estava se referindo realmente à quarta trombeta e não à última de fato, que é a sétima? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Como saber se a igreja realmente será arrebatada no toque da quarta trombeta, quando nem mesmo se conhece o conteúdo da última trombeta, que é a sétima e não a quarta? Apenas com essas informações, será que nós podemos realmente sentir segurança na principal mensagem da Igreja Cristã Maranata? Ora, se a principal mensagem da Maranata baseia-se em um evento apocalíptico, por que a igreja não se preocupa em gastar mais tempo dos seus seminários para ensinar tudo o que diga respeito a esse evento? Por que a igreja Maranata gasta mais tempo ensinando os membros a obedecer e não a conhecer? Se a igreja gasta mais de 50% do tempo dos seus seminários ensinando coisas relativas à obra, ou seja, a si mesma, e gasta menos de 10% desse tempo com aquilo que ela diz ser a sua principal mensagem, será que a principal mensagem é realmente a que ela declara ser? É bom lembrar que o membro que participar dos 8 períodos do seminário da Maranata não vai estudar mais do que 3 capítulos de todo o livro do Apocalipse. Tudo o que se aprende sobre o livro do Apocalipse, e eu sei disso, além da apresentação do primeiro capítulo, se resume às cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, como eu disse, que estão apenas nos capítulos 2 e 3, e o trecho que se refere às 4 primeiras trombetas, que está no capítulo 8 do Apocalipse. As demais informações sobre o livro, pelo que eu pude perceber, são espaçadas, desconexas, descontextualizadas e dizem respeito a trechos isolados do livro e que poucas pessoas conseguem compreender o que se está tentando dizer ali quando ouvem aquelas aulas. Portanto, sobre a questão de hoje, eu não tenho mais dúvidas. Eu já sei qual é a principal mensagem da Igreja Cristã Maranata. E quanto a você? Se você ainda tem dúvidas, acompanhe os nossos próximos vídeos, porque nós vamos tratar de outras questões para a sua meditação. E nós vamos analisar, inclusive, os trechos do Apocalipse que são ensinados pela Igreja Maranata em seus seminários. Já que eles dizem que a sua principal mensagem é escatológica, já que eles trabalham tanto a questão das 7 igrejas da Ásia, nós vamos verificar então se esta mensagem ela está alinhada com a Bíblia, se ela é bíblica ou não. E eu espero sinceramente não ter ofendido ninguém com as minhas observações. E no próximo vídeo nós vamos começar analisando a aula do seminário da Maranata, que trata da carta à igreja de Éfeso. Amém? Então, até lá!